com chave de ouro. E eu quero convidar aqui o nosso presidente. Se coloque em pé, mulheres. O nosso presidente estadual, pastor Jackson Luvisoto, que vai estar trazendo uma palavra do alto céu para os nossos corações. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Jackson. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu falei para ela assim, mas você vai pôr eu para encerrar, um homem para encerrar o Congresso de Mulheres? E ela falou assim, você é meu pastor. Sabe, queridos, de nada valeria eu ter a admiração de todas vocês, se eu não tivesse a admiração dela, desse guri aqui e do outro que está ali, ó. Meu primeiro ministério é a minha casa. Tive o privilégio e a alegria de aprender isso com os meus pais, pastor Plínio e missionária Dionísia. Somos em 8 pastores na nossa família. Eu, meus 2 irmãos, Michel e Thalita, somos pastores. Minha esposa, pastora. Minha cunhada, pastora Mara, pastora. Meu cunhado, pastor Daniel, pastor. Todos os nossos filhos envolvidos na obra. Porque nós aprendemos primeiramente com meus pais e com a minha mãe, que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E uma das coisas que eu aprendi com os meus pais é a importância da segunda doutrina quadrangular, o batismo com o Espírito Santo. E agora a pastora, ela fechou a ministração dela aqui de louvor, cantando Espírito, Espírito, que desce como fogo. E eu queria pedir a todas as mulheres em pé, daqui a pouco vocês vão entrar no ônibus, vocês vão ficar sentadas 2, 3, 4, 7, 8, 10 horas algumas. Então todas em pé, todas em pé, todas em pé, ninguém sentado. Só se você não tiver perna, você está autorizado a ficar sentado. Todas as demais em pé agora. E você que é batizado no Espírito Santo, você vai começar a falar em línguas agora. E você que não é batizado no Espírito Santo, você vai buscar o batismo do Espírito Santo agora. O batismo com o Espírito Santo não é um detalhe na vida do crente. O batismo com o Espírito Santo é vital na vida do crente. Por isso que é promessa de Deus, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E depois que eu derramar, vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberam muitas palavras e muitas promessas aqui. Já foi liberado coisas extraordinárias aqui, que se eu não falasse mais nada, você já ia sair daqui uma mulher extremamente carregada de palavras e promessas. Mas para tudo isso acontecer, primeiro vem o Espírito Santo. A ordem é: eu derramarei do meu Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o poder do Espírito Santo que define tudo. Porque a maneira que o Pai e o Filho se manifestam em nós hoje é por meio do Espírito Santo. Não é por emocionalismo, não é por sensacionalismo, não é por jogo de luz, não é por tamanho de telão. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ore alabaia xere malamanai. Ore bala xere balamanai. Abra a tua boca, abra a tua boca. Fale em línguas neste momento. Fale em línguas neste momento. Ore alabalabatere e alaba. Enche esse ambiente. Ore andalabaia xere balamanai. Ore candalabalai. Incendeia, Pai. Incendeia, Pai, incendeia, Pai, incendeia, Pai. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Feche os teus olhos para nada te distrair e fale em línguas neste momento. Enche esse ambiente. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito.
E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história Recebe, 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 e vem fazer. recebe, 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 recebe. Eu quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir a tua oração agora. Levanta a tua voz para o céu. Eu quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir, mulher. Eu quero ouvir o teu clamor. Eu quero ouvir a tua oração. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. O céu inclina os ouvidos agora. Orianda labaxemanai. Orianda labanai. É tudo sobre isso. É tudo sobre Ele, para Ele, por Ele. Preço foi pago para você sair cheia daqui hoje.
Levanta a sua voz, levanta. Levanta. Levanta a tua voz. O céu inclina os ouvidos. Oriandalabaia xerere balamanai. Oriandalabalamanai. Oriandalaba xerere balamanai. O que a história nunca viu vem fluir, como escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Mais uma vez, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos. O tema da palavra que Deus me deu para hoje é a noiva adornada por Deus. E a primeira característica da noiva que é adornada, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. Não descuide, não deixe faltar azeite na sua lâmpada. Nós estamos vivendo uma era da distração. Nós estamos vivendo a era da distração. As pessoas estão rodando igual barata tonta na vida, distraídas. E a palavra de Deus diz que quando chegar aquele dia, são 10 virgens. As 10 de vestes brancas,
Porém, 5 estavam atentas e 5 estavam distraídas. Não é só estar com as vestes brancas. Esses dias eu preguei lá na Band. Escute isso. Quem aqui conhece a história da ascensão de Elias e Eliseu recebendo a capa de Elias? Quem sabia que Elias subiu numa carruagem de fogo? Está todo errado. Você não sabia. A Bíblia não diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. Elias subiu num redemoinho de fogo. Porém, como a palavra de Elias para Eliseu, ele perguntou: o que queres? Ele falou: quero porção dobrada. E ele falou: se você me vir, olhos atentos, se você me enxergar quando eu subir aos céus, você receberá. A carruagem de fogo foi uma distração para ver se tirava os olhos de Eliseu de Elias. Tem muita coisa no dias de hoje que é distração, queridas, para tirar a tua atenção do que realmente importa, para você esquecer de recarregar o azeite da tua lâmpada, e quando o noivo chegar, você está distraído. Então não deixe faltar azeite na tua lâmpada. Ore como você nunca orou, jejue como você nunca jejuou, estude a palavra de Deus como você nunca estudou. Porque o dia está próximo. A gente ouvia falar de guerras e rumores de guerra, estava sempre no Oriente Médio, estava sempre na África, agora está aqui na Venezuela, aqui do lado. Apocalipse está se cumprindo. O último sinal que falta é todas as pessoas sobre a face da terra ouvir o nome de Jesus Cristo, porque todos os outros sinais já se cumpriram, todos. Então não se distraia, porque a arma de Satanás para essa geração é a distração. Por isso que a promessa das 10 virgens se refere à volta de Jesus. Não é a criação do mundo, não é a Idade Média, é a volta de Jesus. Tem gente se distraindo. E Deus, Ele quer adornar uma noiva, mas é uma noiva que está com os cântaros cheios de azeite, para sua lâmpada não apagar de jeito nenhum. Sem se distrair, toma o seu lugar. A palavra de Deus diz que Ele vem buscar uma noiva adornada por Ele. Você, mulher, é noiva de Cristo. Diga: eu sou. Não, mais forte: eu sou noiva de Cristo. E Ele vem buscar uma noiva adornada, uma noiva embelezada para Ele. Isaías 49:18 diz assim: erga os olhos e olhe ao redor, todos os seus filhos se juntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles com todo ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Você já reparou que não existe dia do noivo? Você já vendeu o dia do noivo, Camila? Mas dia da noiva você vende direto lá, né? Por que não tem dia do noivo? Porque nenhuma mulher fica sonhando ver o noivo todo adornado. Até porque se ele chegar todo adornado, é melhor desistir, né? Porque tem alguma coisa errada com esse noivo aí, né? Essa coca é Fanta, né? Mas a noiva não. Ninguém faz suspense a entrada do noivo na igreja. O noivo já está lá dentro antes dos convidados, né? Se bobear, o noivo arruma a cadeira,
os noivos arrumam os enfeites. O noivo já está lá, porque todo mundo sabe. Se for um casamento muito almofadinha, o noivo vai estar de pinguim, com smoke. Se for um casamento mais neutro, vai estar de terno e gravata, com o costume completo. E se for um casamento mais moderninho, vai estar de bermuda. Né? Eu já fiz casamento que o noivo estava de bermuda. Casamento na praia, lá em São Paulo. Mas a noiva não. Fica aquele suspense, né? Como será que é o vestido da noiva? Como será que é a roupa da noiva? Por quê? Porque para a noiva se espera adornos. Diga assim: o meu Deus quer me adornar como sua noiva. Em Ezequiel, capítulo 16, do verso 11 ao 13, diz assim: adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brinco em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim, você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Fala para quem está do seu lado: você é rainha lindona. Você é rainha lindona. O Senhor, Ele promete adornar a sua noiva. E aqui, Ele fala de adornos físicos, mas esses adornos físicos também têm significados espirituais. Como nós lemos aqui em Ezequiel, ele está descrevendo ali uma noiva, mas está descrevendo também o povo de Deus, a nação de Israel, que hoje é o povo de Deus. Deus compara o seu povo à sua noiva, e Ele quer colocar sobre a sua noiva joias, Ele quer colocar sobre a sua noiva adornos, Ele quer colocar sobre a sua noiva enfeites, ouro, prata, tecidos bordados. Isso aqui significa, querido, que Deus tem um cuidado especial para com você. Um cuidado especial para com você. O Senhor Deus se importa com o teu físico. Por isso, nós quadrangulares pregamos que Jesus cura. E hoje, o noivo está adornando a noiva. E se você precisa de uma cura física, o Senhor Deus hoje vai te entregar a sua cura. Se você precisa de uma cura psíquica, o Senhor vai curar a sua psique hoje. Se você precisa de curas emocionais, o Senhor cura as tuas emoções. Por quê? Porque Ele se importa com você. Ele quer te ver linda, mas não só um embelezamento externo. Ele não quer que as suas filhas sejam como aquele ditado antigo: por fora, bela viola, por dentro, bolorento. O noivo se importa com o teu corpo físico. Ele quer cuidar de você. Ele quer eliminar as coisas que têm causado dor ao seu coração. Ele quer eliminar as coisas que têm trazido transtorno à sua psique. Porque primeiramente, Ele se importa com você,
com você. Com você. Pastora falou aqui na palavra dela do casulo da borboleta. Às vezes, você está dentro do casulo, como ela falou. Ele vai te fortalecer para romper o casulo. Mas Ele se importa com você. Diga, o meu Deus. Mais forte, o meu Deus se importa comigo. Em Cânticos de Salomão, capítulo 4, do verso 1 ao 5, detalha para nós a beleza da noiva. E ali ele fala sobre os adornos que a noiva recebe. Ele usa umas comparações que naquela época devia de fazer muito sentido, né? Ele fala, os seus cabelos são como os cabelos da cabra, né? Naquele tempo devia de ser algo bonito de se falar para a mulher, né? Hoje, quem aqui queria que seu esposo virasse para você e falasse, seus cabelos são lindos como de uma cabra, né? Ou então ele faz outra comparação, né? Os seus olhos são lindos como o da pomba. Amados, hoje em dia só tem uma coisa que a pomba faz. Tem mira laser, né? Porque acerta a gente de um jeito. Outro dia eu estava andando na 14 ali, eu nunca vou na 14. Fui na 14, desci do carro, no ombro. Eu falei, não é possível. Entrei no carro, voltei para casa. Falei, é Deus falando para eu não gastar dinheiro. É Deus falando para eu não gastar dinheiro. Porque as pombas têm mira laser. Mas eu não vejo nenhuma mulher se derretendo igual manteiga, com o marido falando assim, seus olhos são igual de uma pomba. Eu nem sei como que é o olho da pomba. Aí ele fala, né? Os seus lábios são como uma fita vermelha brilhante. Já tinha batom naquela época, né? E o seu pescoço como os mais lindos colares. Aí eu consigo entender. Mas a primeira coisa, Deus quer adornar a sua noiva cuidando de você, do seu corpo. Então, busque. Às vezes, algumas conquistas da sua vida, a prova que você vai passar é no corpo. A prova que você vai passar é no corpo. Deus dá a resposta, porque Ele cuida de você. Deus, Ele quer cobrir você com ornamentos da noiva. Isso vai se transformar e manifestar em bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Entre os adornos, gente, isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. Dos adornos mais citados na Bíblia, presta atenção, mulher, estão a coroa, a tiara, também chamada na Bíblia de diadema. Diadema não é aquela cidade lá em São Paulo. Diadema na Bíblia é uma tiara, tá? Então, das joias e ornamentos mais citados na Bíblia, o mais citado de todos, coroa. Segundo, tiara. Terceiro, brincos. Brincos. Então vamos falar primeiro da coroa. Quem que é a coroa aí? Quem quer ser adornada com coroa por Deus hoje aqui? A primeira característica que a Bíblia fala da coroa, ela é apresentada como uma recompensa pela fidelidade. Em 2 Timóteo capítulo 4, 7, 8 diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. O Senhor quer te adornar com uma coroa, querida.
E essa coroa, ela vai ser conquistada por meio da sua fidelidade. Fidelidade, diga fidelidade. A fidelidade é recompensada com uma coroa. A coroa também é símbolo de reinado e autoridade. Ouvimos aqui a pastora Gisele falando, quem tem reinado no seu jardim? Quando você deixa Deus reinar a sua vida, Ele coloca sobre você uma coroa de reinado e autoridade. As circunstâncias param de te dominar e você começa a dominar as circunstâncias. Quando eu era criança, nós cantávamos um corinho assim: dê um sorriso só, sorriso alegre, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Olha que coisa linda. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. O que isso quer dizer? Não são as circunstâncias que te dominam, é você que domina sobre as circunstâncias. Para de ser dominada pelas circunstâncias. Você é rainha. Você é rainha. Ramã, aquele infeliz, queria matar o povo judeu. Porém, Deus tinha colocado Esther no palácio. Ela não reagiu, falando assim: ai, pobre de mim, eu vou para o Instagram fazer um stories, uma live, chorar, chorar, chorar. Mardoqueu falou para ela: Esther, foi para um tempo como esse que Deus te pôs no palácio. Se levanta, mulher, tu é rainha. Tu é rainha. Não se deixe vencer pelas circunstâncias. Você domina as circunstâncias. Diga assim: eu sou rainha. Eu domino as circunstâncias. A pastora falou aqui, o mundo não é cor-de-rosa, não é mesmo. Não é. Mas no Salmo 21:3 ele diz: pois eu, o Senhor, te coroo com uma coroa de ouro fino. O Senhor coloca hoje sobre você, mulher, o adorno da autoridade e do reinado. As circunstâncias não podem te dominar. Você é noiva de Cristo, você é rainha nessa terra, você foi erguida para reinar. A coroa representa honra e dignidade. Provérbios 4:9. Ela, a sabedoria, te dará uma coroa de glória. A mulher que é noiva de Cristo, ela é uma mulher sábia. E por ser sábia, ela recebe a coroa de glória. Você vai ser reconhecida. Pode ter 20.000 pessoas morando lá no seu condomínio, mas todo mundo vai saber, naquele apartamento mora uma mulher, que a glória de Deus está sobre a vida dela. A pastora contou aqui, a gente estava lá almoçando, foi tremendo. Eu fui lá servir uma carninha, quando eu voltei, a pastora lá de mão dada com a mulher, eu falei: o que está pegando aqui? A pastora sentou do meu lado e falou: amor, essa mulher veio falar comigo. A senhora é uma pastora, Deus falou comigo. Por quê? Coroa de glória, reconhecimento de que Deus está na tua vida. Reconhecimento que Deus está na sua vida. Reconhecimento que Deus está na sua vida. A coroa representa a alegria. Dá um sorriso aí, mulher. Pastor, meu dente está cariado. Tem importância. Dá um sorriso aí, mulherada. Vai, sorri aí.
Isaías 61:3. Te darei uma coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Cinza na época bíblica representava pranto, tristeza e luto. As pessoas passavam cinza na cara e se vestiam com pano de saco para representar que elas estavam tristes ou estavam em luto. Deus está dizendo que Ele limpa a sua cinza e te dá uma coroa. Ele quer te adornar com alegria. Amados, presta atenção. Alegria é contagiante. Alegria é contagiante. Eu e a pastora, a gente tem umas manias para desestressar. Uma das manias que a gente tem é entrar no quarto e ficar assistindo bebê rindo no YouTube. Tem uns bebê rindo e é muito engraçado. Depois do terceiro bebê dando uma gargalhada, você não aguenta, você ri. Daqui a pouco você está rindo, e o estresse foi embora. Alegria é contagiante. Você não vai ser contagiado pela tristeza dos outros, você vai contagiar os outros com a tua alegria. Porque o Senhor coloca uma coroa de alegria sobre você. Uma coroa de alegria sobre você. A coroa representa restauração. Eu não quero entrar muito nesse tópico que a pastora já falou aqui, de restaurar o jardim. Mas representa restauração. Nós estamos vendo aqui uma coroa no lugar de cinza. Se você estava vivendo algum processo traumático, luto ou tristeza, hoje o Senhor te restaura para te adornar com a coroa da alegria. Hoje tem restauração física, emocional, psíquica e espiritual. Tem mulheres aqui nessa noite dizendo assim: eu abandonei o que Deus mandou fazer há muito tempo. Hoje, se não for Jesus ligando, desliga, por favor. Só atende se for Jesus. Mas como Ele está falando através de mim, não é Ele que está ligando. Tem mulher aqui hoje falando: eu deixei o que Deus mandou fazer há muito tempo. Não há mais tempo para mim, presta atenção. Você só está aqui hoje porque Deus ainda tem propósito com você. O que te mantém viva depois de ter aberto o seu coração para Cristo é o propósito. É o propósito. É o propósito. Sem propósito, Deus já tinha te levado, porque Ele mandou um filho morrer na cruz para ter você com Ele lá. Se não tivesse nenhum propósito para você ficar aqui, Ele já tinha te levado para juntinho dele, de tanto que Ele quer passar a eternidade do teu lado. Então levanta a sua mão direita, diz assim: se eu estou viva, ainda dá tempo. Deus, cumpra em mim o teu propósito, me adorne com a coroa da restauração. Não é tarde de mais coisa nenhuma. Não é tarde de mais coisa nenhuma. A coroa também representa a vida eterna. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Está vendo como você sabe esperar a hora certa da bênção? Né? Mas Tiago 1,12 nos diz: bem-aventurado aquele que suporta a tentação, pois receberá a coroa da vida. Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, recebereis a coroa da vida. Então a coroa também representa a vida eterna. Quando o teu propósito acabar nessa terra, tem mais uma coroa para Deus te adornar. A coroa da vida eterna. A coroa que você vai usar para todo sempre. A coroa que eu creio em nome de Jesus, a sua, vai estar lotada de pedrinha.
Porque você vai levar muita gente para Jesus ainda. E cada pessoa que você leva para Jesus é uma pedrinha na tua coroa. Então a tua coroa, ela vai ter que ter uns 3 metros de altura de tanta pedra que vai ter. Quem diz amém aí? A coroa também representa a incorruptibilidade. Repete comigo. Agora eu vou judiar de você. Repete comigo. Incorruptibilidade. Essa mulherada é chique demais. Diferente das coroas de flores dos jogos gregos, as Olimpíadas antigas, até hoje tem, mas hoje é mais simbólico. O povo quer mesmo é a medalha hoje, nas Olimpíadas. Mas na época das Olimpíadas antigas, as Olimpíadas gregas, o símbolo da vitória era aquela coroinha verde. Só que era uma coroa que murcha, apodrece e estraga. Por isso que Paulo, falando aos coríntios, a ilha de Corinto é uma das ilhas gregas. A gente precisa entender o contexto da Bíblia. A ilha de Corinto era de uma ilha grega, então eles entendiam o que Paulo estava falando. E ele fala, assim como os atletas correm e competem para conseguir uma coroa corruptível, porque ela era de flor, ela morria, ela apodrecia, ela murchava. Aqueles que combatem o bom combate do Senhor, eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Então, a coroa que Deus põe na sua noiva representa também um símbolo de incorruptibilidade. O que isso quer dizer? Você não pode se corromper com as coisas desse mundo. Você não pode se contaminar com as coisas desse mundo. Quem aqui já foi num casamento e viu a noiva passar numa poça de lama antes de entrar na igreja? Mas tem crente que acredita que vai poder entrar na bodas do Cordeiro sujando a roupa no lamaçal. Você precisa ser incorruptível. Esses dias atrás, fazendo um devocional com meu filho, Breno. Olha ele ali, que bonitão. Olha que cara bonito. Se tem uma coisa que Deus me deu, isso eu tenho certeza, é o dom de fazer filho bonito, irmãos. Dá uma olhada. Caprichei nos dois, né? Para não ter ciúme. Os dois são lindos, né? Tudo bem que o forno é de qualidade, né? Olha, ó. O forninho é de qualidade, né? Mas ele perguntou para mim, ele falou: pai, o que Deus quer dizer ali em Tiago, quando ele diz, bem-aventurado o homem que é muito tentado? Eu falei: filho, é bem-aventurado o homem que é muito tentado, porque quer dizer que ele não caiu na primeira tentação. Infelizmente, querido, nós vivemos uma era que tem crente que não é tentado pelo diabo. Porque o diabo não precisa nem tentar, ele já faz asneira sozinho. Ele acorda de manhã pensando, qual é a bobagem que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou desagradar a Deus hoje? Tem gente hoje que não precisa ser tentado. Acorda de manhã, nem levanta da cama, não escova nem o dente para pecar, basta abrir o celular. E dorme do lado da cama. Ah, pastor, é pecado dormir com o celular do lado? Não, não é. Viu? Ninguém aqui é ignorante. Você tem pastores que não são ignorantes. O pecado é o que vai pular para fora da tela do seu celular. Aí determina se é pecado ou não. Mas hoje tem crente que não precisa ser tentado. Não pode ver uma poça de lama que já pula dentro. Não pode ver um lamaçal que já quer rolar. Minha irmã,
Não se distraia. Ele vai adornar uma noiva de vestes brancas. Ele não vai pôr coroa quem tiver com a roupa enlameada. Pecado continua sendo pecado. Arrependimento continua sendo condição necessária. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso ele surge quando as consequências do pecado vêm. Aí a pessoa tem remorso porque está sofrendo as consequências, pastora Fabiana. E confunde isso com arrependimento. Arrependimento é uma formulinha matemática. Eu sou engenheiro, gente. Eu amo matemática. Arrependimento é uma formulinha matemática. Arrependimento é igual a dor pelo que se fez, somado da decisão de não fazer mais. Esse negócio de a pessoa fala mal da Marisa, pede perdão, mas amanhã está falando de novo, não arrependeu. Compre e não pague esse mês. Pede perdão, mas o mês que vem dá o calote de novo, não arrependeu. Fala comigo assim, pagar o que deve também é coisa de crente. Tem uns que esqueceram. Aí, irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, mulheres. Cantina de igreja. O que tem de gente que vai ser barrado de entrar no céu porque está devendo para a cantina da igreja não está escrito no gibi. Anota aí que depois eu pago. Quando? Só se acreditar em reencarnação, porque nessa vida não paga de jeito nenhum, lasqueira. É sério, queridas. Faz um exercício de consciência, lembra o quanto você deve na cantina e amanhã chega na igreja e paga. Fala, pastor, está aqui, R$ 1.700. Que é isso? É tudo que eu devo na cantina, pastor. Pastor, mas eu mudei de cidade, a dívida é na outra igreja. Paga na que você está hoje. Não precisa gastar passagem não, paga a dívida na que você está. É muito sério. A coroa, o adorno da noiva representa incorruptibilidade. Você não é corruptível com as coisas desse mundo. Último símbolo da coroa, diga comigo, glória. 1 Pedro 5,4, então recebereis a incorruptível coroa de glória. Quando tudo acabar aqui, querida, tem uma recompensa celestial para você também. Deus tem bênção nessa terra, mas não se resume a isso. Como diz a palavra de Deus, a glória vindoura em nada pode se comparar com as bênçãos dessa terra. Diadema, tiara. Fala comigo, tiara. Eu vou pegar um simbolismo só da tiara. Diadema de graça. A noiva que o pai quer adornar, ela é graciosa. A mulher de Deus é uma mulher graciosa. Vira para a mulher do seu lado e fala, seja graciosa, irmã. Fala para ela assim, mata o pitbull dentro de você. Se tudo que riu for o Espírito Santo falando, Jesus amado, haja canil para trancar os pitbull. Queridas, tem mulher que é tão amarga que dá asinha em limão. Tem mulher que você fala assim, bom dia, ela fala só se for para você. Raça ruim. Deixa Deus te transformar, minha filha. Deus tem uma tiara de graça para você. A Bíblia diz que tem o homem mau, ele não dorme se fizer alguém tropeçar. Mas tem mulher que não dorme se não der um coice em alguém.
11 da noite ela lembra, puxa, eu não dei um coice em ninguém hoje. Marido, cadê você? Ah, coitado do homem. Vai dormir com um galo na testa. Se o marido está viajando, filho, esqueceu de dar um coice a alguém. Se não tem em casa, vou ligar para minha mãe. E vai encher as paciências da velhinha, coitada. A coroa que Deus quer adornar a sua noiva é uma coroa de graça, querido. Isso faz parte também de uma vida transformada. Sabe? Nós continuamos crendo no poder transformador do Espírito Santo. Fala assim: Jesus, faz da minha língua uma língua graciosa. Quem planta gentileza, colhe gentileza. Ninguém é obrigado a aguentar seu azedume, minha irmã. Quer ser azeda, se tranca em casa. Ninguém é obrigado a aguentar o azedume de ninguém. Está entendendo? Tem irmã que fala assim: acordei virada no girai, vou para a reunião das irmãs da igreja. Não, minha irmã, se tranca no banheiro, toma banho gelado, até se libertar desse cão que mora dentro de você. Cão raivoso. É uma coroa de graça. Fala assim: eu sou a noiva graciosa de Jesus. Tu é graciosa, minha linda. Vou falar uma coisa aqui, talvez tu é feia, naturalmente falando, a natureza não foi muito generosa com você, mas se tu for graciosa, tu fica linda. Está entendendo? Tem mulher que a natureza fez ela linda, mas ninguém lembra da beleza dela, só lembra do carrancudo. Parece aquelas carrancas que vendem no Nordeste, sabe? Que os caras entalham na madeira assim. Aquelas carrancas. Até se tu for feia, naturalmente falando, se você for graciosa, o que a Bíblia diz? Um sorriso embeleza o rosto. Nasceu feia, minha filha, seja graciosa que você fica linda. Ah, é verdade, não tem as feias também? Ou só tem homem feio? Né? Gente, eu tenho uma prima, ela mora nos Estados Unidos. Escuta só. Ela é maquiadora. Ela é maquiadora da Jennifer Lopez. Tá cheia da grana até. Não chama. Quando não tinha dinheiro, chamava eu para ir na casa dela. Agora não chama não. Tá cheia da grana. Ela posta umas fotos no Instagram. Que outro dia eu reuni os meninos lá da igreja e falei: ó, vocês antes de namorar, joga a menina na piscina, cara. Porque olha o que a minha prima faz. Olha a enganação que ela faz. Gente do céu. Eram as Miss Universo que sem maquiagem era o cão chupando manga. Até se você é desprovida de beleza, deixa Deus te pôr a coroa de graça, deixa. Fala para a irmã do lado, coloca a coroa de graça. E ó, essa parte, eu sou profeta. Seu marido orou para eu pregar essa parte. Principalmente, escuta aqui. É sério isso, mulheres. Escuta o que eu vou falar. Aprenda a deixar o seu limão da porta do quarto para fora. As casadas, cadê as casadas? A solteira, nada de sair soltando limão por aí. Certo? As casadas, cadê as casadas? É a maioria, fulminante. Deixa o limão do lado de fora do quarto. Às vezes o teu marido teve um dia do cão. E a única coisa boa que ele vai ter no dia é deitar do seu lado. E aí o seu azedume estraga isso.
Outra coisa, não fala de boleto na cama. Isso vai contra a graça de Deus. Isso é prova do cão, é do inferno que vem um negócio desse. Amor, amanhã vence o boleto. Tem alguma irmã aqui chamada Luzinete? Alguém aqui chama Luzinete? Alguém chama? Tem? Quem que é a Luzinete? Quem que é? Levanta a mão, Luzinete. Quem que é? Não? Não, porque eu tenho um amigo que ele deixou de casar com a moça porque ela chama Luzinete. Aí ela falou, mas por quê? Por causa do meu nome. Ele falou, não, toda vez que eu for dormir eu vou olhar para você e vou lembrar que tem duas contas para eu pagar, a luz e a net, né? É para descontrair, porque essa parte é muito importante. Minha irmã, a coroa de graça serve para o teu casamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres, olhem bem para mim. Muitas de vocês, seu marido não te fala, mas ele está passando uns perrengues que só ele e Deus sabe. E a motivação dele enfrentar e superar esses perrengues é poder chegar em casa e receber um sorriso teu. Porque você é a recompensa que Deus deu para ele. Então, de verdade, deixa Deus te adornar com a coroa de graça no teu casamento. Lembra do desenho do Popeye, que ele comia o espinafre e enfrentava qualquer problema? Minha irmã, você é o espinafre do seu marido. É você que dá força para ele enfrentar o que ele tem para enfrentar. Então usa a coroa de graça no teu casamento. Usa a coroa de graça no seu casamento. A irmã ali falou um negócio que eu não vou repetir não. Nem eu tenho coragem de repetir. Então a diadema de graça é isso, queridas. Deus hoje está colocando em você uma coroa de graça. Quem recebe? Seja graciosa. Seja graciosa no teu trabalho. Você vai ver como você vai ser promovida. Seja graciosa no teu casamento. Seu marido vai te encher de presente. Seja graciosa com seus filhos. Eles vão até arrumar o quarto. Seja graciosa com a sua sogra. E ela não vem visitar a sua casa. Próximo adorno. Você é sogra, por isso que você não riu, né? Olha só, próximo adorno, fala comigo, brinco. Aqui tem um adorno muito especial. O adorno da orelha na Bíblia é um dos mais citados. Eu li Ezequiel com você viu, colocarei pendentes e brincos na sua orelha. A orelha, ela tem simbolismo muito importante dentro da palavra de Deus. Mas ela é uma das portas da alma. Quais são as portas da nossa alma? Os 5 sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Deus hoje quer adornar as tuas orelhas. Ele está adornando o dia todo com palavras proféticas sobre a tua vida. Mas você precisa permitir Deus colocar o brinco do filtro no seu ouvido. Tem muita alma contaminada pelo que entra na porta da orelha. Na porta da orelha. O que tem entrado no teu ouvido? Palavras que te animam ou palavras que te desanimam?
Tem gente que tem um problema para cada solução, não é uma solução para cada problema. Tem gente que só sabe falar para você, não vai dar certo. E aí você vai colocando esses brincos na sua orelha. E daqui a pouco, a sua orelha está rasgada e você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Daqui a pouco o mundo está gritando tanto dentro dos seus ouvidos que ele estoura os seus tímpanos e você não consegue mais ouvir a voz de Deus dizendo: filho meu, filha minha, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Um outro significado do brinco na Bíblia era quando completava o ciclo de 7 anos, a Bíblia mandava os donos de escravos liberarem os seus escravos. Era uma ordem bíblica e o sacerdote passava nas terras vendo se os escravos haviam sido libertados. Porém, pastor Laide, tinha patrão que era tão bom, os servos, que o servo falava assim: patrão, eu quero continuar. Então, para que o patrão não fosse punido pelo sacerdote, esse servo furava a orelha e colocava um brinco com o símbolo do Senhor, representando que ele, de espontânea vontade, decidiu permanecer debaixo do senhorio daquele senhor. O Senhor quer que você hoje coloque a sua orelha para Ele, como um símbolo de que Ele é o seu Senhor. Certa vez uma pessoa, quando a gente pastoreava lá em São Paulo, chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não sabe o que fulano falou do senhor? Eu falei: senta aqui. Ele pensou que eu ia falar: conta. Eu falei: antes de você me contar o que fulano falou, diz para mim por que ele sentiu tão à vontade para falar mal de mim para você. Por que o seu ouvido tem sido o depósito dessas coisas? Cuidado com os brincos que você deixa os outros pendurarem na tua orelha, que não são símbolos de que você pertence a Deus. Porque aquilo que tiver pendurado na tua orelha dirá de quem você é. O brinco que você usar dirá quem é o teu Senhor. A quem você tem emprestado o teu ouvido? A Deus ou ao inimigo? Casamentos têm sido destruídos porque pessoas, homens e mulheres, mas infelizmente nesse caso, minhas irmãs, a maioria das vezes é a mulher. Domingo Deus até mandou a pastora Fabiana eu falar profeticamente lá na nossa igreja, que tinha uma mulher lá na igreja, que tinha uma colega de trabalho falando mal do marido dela porque quer o marido dela. Falando: larga, larga que eu estou esperando para agarrar. Foi profético, foi sério. Aquilo que você deixa pendurar na tua orelha diz de quem você é, diz a quem você pertence. A prefeita falou aqui hoje sobre pessoas que rotulam sem ao menos conhecer. Em época de internet, redes sociais, será que você não tem deixado pessoas pendurar em você o brinco do ódio por gente que você nem conhece? Tem gente odiando pessoas sem nem nunca ter estado com a pessoa. Ah, atleta? Ah, não. Atleta não vale nada. Aí a pessoa deixa pendurar esse brinco na orelha e sai acreditando. E sai compartilhando nos grupos de WhatsApp. Pessoas que já escolheram o caminho do inferno para elas, indo às redes sociais falar mal dos outros. E tem gente deixando pendurar esse brinco na orelha deles, odiando gente que nem conhece.
elogiando gente que nem conhece. Deus quer colocar brincos em você, mas brincos que deixem claro que você pertence a Ele. Brincos de ouvidos aptos a ouvir a palavra de Deus. Brincos de ouvidos que conseguem ouvir a voz profética do Senhor e liberar bênção sobre as pessoas que estão à sua volta. Brincos de quem consegue filtrar até os louvores que escuta. Porque tem muita música de crente, amados, levando gente para o inferno. Porque de Deus não tem nada. Quem aqui já ouviu aquela música? Eu quero te louvar, nem que hoje seja a última vez. Quem já cantou essa música ou já ouviu? Levanta a mão que eu quero ver. Quem já? Que música do cão. Porque se você louvar a Deus hoje for a última vez, você não vai para o céu. Porque lá você vai louvar para a eternidade. Consegue prestar atenção? Não é porque toca na rádio que presta. Aqui, todas as canções que foram ministradas aqui, tiveram que ser aprovadas por mim e pela pastora Gisele. Lá na nossa igreja local, na Band, não canta nenhuma música se a gente não aprovar antes. Porque senão, porque a música, fala comigo assim, música é profecia cantada. Às vezes você está cantando coisa que está lançando maldição sobre a sua vida. Eu estou falando uma aqui. Se você adorar Deus hoje pela última vez, você está dizendo que não quer ir para o céu. Porque lá você vai ter que adorar para toda a eternidade. Você tem que ter filtro nos seus ouvidos, até para as músicas que você canta, até para as músicas que você ouve. Por quê, querido? Porque você é rainha, você é a noiva de Cristo, minha linda. Você não é qualquer uma, você não é curva de rio para juntar tranqueira. Você é a noiva de Cristo. E você precisa pôr os brincos de quem pertence a Ele. Hoje Deus quer te adornar. Ele quer pôr coroa em você. Ele quer pôr uma tiara de graça em você. Ele quer pôr brincos preciosos em você. Mas tem uma coisa. Ele não te obriga. Você tem que escolher e deixar. Você é valiosa demais. Por isso que a Bíblia diz, cuida do que tem. Olha que interessante. A Bíblia não falou, cuida do que tem para que ninguém roube a tua alma. Porque a tua alma ninguém tira. Você escolhe para onde ela vai, para o céu ou para o inferno, mas ela é tua. Ninguém rouba a tua alma, mas pode roubar o teu adorno. Por isso que a Bíblia diz, cuida do que tem, para que ninguém roube a tua coroa. O inimigo quer roubar os teus adornos como noiva de Cristo, mulher. Para que quando chegar aquele dia, você não esteja linda e adornada para o noivo. Mas sabe de uma coisa boa? Deus mandou trazer essa mensagem para garantir que você vai estar pronta. Para garantir a tua coroa, para garantir a tua tiara, para garantir os seus brincos. Amados, vou falar para fechar aqui. Eu gosto de presentear, pastor. Eu gosto. Quando eu era menino, e eu sonhava, eu grande, a minha visão de bem-sucedido, era eu dando um monte de presente para minha mulher, e eu não sabia nem quem era ela ainda. Essa era a minha visão de homem bem-sucedido. Eu dando vários presentes para minha esposa. Agora, se eu, que sou falho e limitado, inclusive até o meu cartão tem limite, eu gosto de presentear minha esposa com o que tem de melhor. Você consegue imaginar o que Deus quer te presentear? E o cartão dele é ilimitado. E o bom é que o cartão dele é ilimitado na terra e no céu.
Aí eu fico pensando no tipo de presente que ele quer te adornar hoje, sendo que lá no céu o ouro serve para fazer rua. Você consegue imaginar, mulher, o que ele separou para você hoje? Se coloque em pé no seu lugar. Hoje ele quer adornar a sua noiva. Você é preciosa, querida. Por mais que o mundo tente dizer o contrário, você é preciosa. Tem uma coroa para você, tem uma tiara para você, tem brincos lindos para você. Feche os seus olhos por um minuto, visualiza isso. Deus colocando coroa em você. Imagine Deus arrumando o teu cabelo e colocando uma tiara toda cravejada de diamante na sua cabeça. Imagine Deus desenhando com as suas próprias mãos brincos lindos e maravilhosos e colocando na sua orelha. Você consegue imaginar o design de Deus para embelezar você e as suas orelhas? Talvez o que você está mais necessitando hoje é da coroa que vai tocar o teu corpo, a tua alma e o teu emocional. Talvez o que você mais veio para esse congresso necessitando é da coroa de alegria, pois você vinha carregando algum pranto, algum luto. Talvez o que você mais estava necessitando é a coroa de glória, que mostra a presença de Deus em você, porque talvez você estava vivendo uma vida que as pessoas não conseguiam identificar a presença de Deus em você. Talvez o que você mais está precisando é da tiara de graça, a diadema de graça. Talvez você deixou de ser uma mulher graciosa, se tornou uma pessoa amarga, azeda, grossa. Isso te faz sofrer porque você ama seu marido, mas isso faz atrapalhar seu casamento. Você ama seus filhos, mas isso faz atrapalhar a relação com seus filhos. Você ama a sua família, mas isso te afasta dos seus familiares. Você ama a família da fé, mas isso te põe como uma pessoa indesejada no meio da família da fé. Talvez o que você mais está precisando é deixar Deus colocar brincos novos, tirar os brincos que vinham colocando em você e deixar Ele colocar coisas em seus ouvidos que vão deixar claro que você pertence a Ele, que você é noiva dEle, Ele não te divide com ninguém. Com os teus olhos fechados para nada te distrair, fala com Ele. Ele quer que você saia daqui totalmente adornada. Ele pagou um preço alto para te fazer noiva dele. Ele te pagou um preço de cruz para te fazer noiva dele, para poder te adornar com coroas, para poder te adornar com tiara, para poder te adornar com os mais lindos brincos do universo. Ele pagou esse preço alto por você, porque você é preciosa, você é valiosa. Mas o inimigo tem tentado roubar a tua coroa, roubar o teu adorno,
Mas hoje Jesus te embeleza, te adorna por dentro e por fora. Paizinho querido, aqui estão essas tuas filhas maravilhosas, preciosas, valiosas, que valeram o sangue do teu filho amado Jesus naquela cruz. Elas são tua noiva. E o Senhor veio a este congresso adorná-las. Que elas agora permitam, Senhor, receber as coroas que o Senhor separou para elas. Receber a coroa de glória, a coroa de alegria, a coroa de autoridade, a coroa que cuida do físico, do emocional, do psíquico. Que elas permitam, Senhor, o Senhor colocar sobre elas a diadema de graça, Pai. Que elas sejam graciosas, Pai. Que elas permitam ser tocadas e transformadas no seu temperamento. Que elas recebam, Pai, ao entregar a Ti as suas orelhas, os seus ouvidos. Ela permita o Senhor colocar brincos nelas, que filtrarão, Pai, o que entrará por essa porta da alma, que é a audição. Brincos, Pai, que deixarão claro que elas pertencem a Ti e mais ninguém. Embeleza as Tuas filhas agora, Pai. Senhor, algumas delas, Pai, se sentiam reprovadas, não se enxergavam, Pai, dignas de serem adornadas pelo Senhor. Mas que elas recebam um toque especial do Senhor agora de amor, Pai. E que elas entendam que elas são a noiva linda do Senhor. E toda resistência interna do coração caia por terra agora. Toda palavra mentirosa do inferno que dizia que elas não podiam ser adornadas por Ti, caia por terra agora. E que todas elas, Pai, sejam adornadas pelo Senhor, recebendo, Deus, a coroa, a tiara, os brincos, Pai. E que quando aquele dia chegar, todas elas com vestes brancas, lindamente adornadas pelo Senhor, elas recebam a última coroa, que é a coroa da vida, Pai. Meu Deus, derrama sobre elas agora um toque especial de amor, de cuidado. Flua sobre elas, nelas e através delas, meu Pai. No poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.